Caros irmãos, saudando a todos com a alegria natural de sempre e agradecendo pela sua presença aqui na casa, não para nos prestigiar, isso não existe. Vieram para estudar a doutrina espírita, que nós todos viemos para isso. Mas da minha parte eu saúdo, em nome da casa, todos os presentes, formulando votos para que estejam desfrutando de bem-estar, de alegria, de tranquilidade, de serenidade e de esperança. Não pode esquecer esta aqui. A esperança é responsável pelos nossos momentos presentes, identificados e esforçados para serem bons. Porque os momentos são o que são. Nós é que os fazemos bons ou maus. Com esperança a gente tem chance de fazer os momentos presentes bons. Se você conseguir ter todos os seus momentos presentes bons, você é um indivíduo completo. Ninguém tem momento bom se não tem por dentro um correspondente de valor. E nós estamos buscando a doutrina espírita para aprender a ser cristãos espíritas. Cristãos espíritas. Não é espírita cristão, não. É cristão espírita. É diferente. O cristianismo existe para tudo quanto é lugar de diferentes jeitos. Mas o cristianismo espírita pretende divulgar e trazer de volta aquele que Jesus divulgou pessoalmente com o nome de amor ao próximo. Este é o objetivo fundamental da doutrina espírita. Então nós nos esforçamos para conhecer Kardec, a fim de conseguirmos viver Jesus. Jesus e Allan Kardec são inseparáveis. Allan Kardec existiu apenas para divulgar aquilo que Jesus divulgou. E que foi alienado pelos cristãos primitivos do 2º e 3º século em diante, sem eles quererem alienar. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam pensando que estavam acertando, mas foram alterando o cristianismo, que perdeu a pureza primitiva. Agora, com a doutrina espírita, esta pureza é buscada de novo. E ela consiste em identificar o caminho para nós todos sermos felizes. Aquilo que Jesus divulgava com as parábolas do reino de Deus. Ele falava sempre que o reino de Deus era algo muito alegre, muito bonito, muito bom, e quem o vivesse estaria dentro da felicidade. E era isto que ele queria para as pessoas. Para isso ele veio trazer o caminho. E teve o cuidado de colocar o reino de Deus dentro de cada pessoa. Significa que o indivíduo tem que procurar uma transformação de si mesmo, daquilo que ele é, para aquilo que ele deve ser. E o que ele deve ser é competente para ser feliz. Só não é feliz porque lhe falta competência. E a competência é adquirível mediante entendimento e esforço de aplicação. Hoje eu trouxe para vocês um estudo que eu vou chamar de ou um nome ou outro, sabe? Você pode chamar de
conflito e auto-obsessão. Ou então você pode chamar de reencarnação e conflito. A escolha. Porque não existe conflito sem reencarnação. Vamos ver isto. Recordando. Reencarnação é o quê? Reencarnação é a repetição de uma dada vida. Você teve uma vida, depois, mais para frente, você repete uma outra vida. Mas não é vida propriamente, porque a vida é uma só. Se você tem uma vida e ela não acaba, você sempre vai ter aquela vida. Então, a gente chama de vida, querendo significar o tempo que a gente passa aqui na Terra encarnado. Mas isso não é vida, isso é vivência. Nós podemos chamar de vivência. Quer dizer que a reencarnação é a repetição de vivências. E isto é necessário por causa do tempo suficiente para o preparo. Se você vai para um curso de um conteúdo muito comprido, muito grande, você precisa de bastante tempo a fim de dar conta, de aprender tudo aquilo que tem para ser visto. Então você precisa de tempo. Você não pode, por exemplo, entrar num curso de engenharia e falar assim, umas 3 semanas, tá bom? Fala, antes de uns 5, 6 anos, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai fazer um curso de diplomacia. Uns 2, 3 anos, tá bom? Eu falei, não, 8 a 10. E um curso de medicina, 10 a 12. De medicina. Senão não dá tempo de você sair de lá e ser aquilo que é para ser. Agora, Jesus falou assim, sede, pois, vós, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então daria para as pessoas discutirem isso. Falei, o que o senhor quer? Que a gente seja perfeito? Está brincando? Não tem jeito. O senhor quer mesmo assim? Falei, é isso aí. Mas um perfeitinho até que dá, mas o senhor disse que é para ser perfeito como quem? O senhor falou como quem? Como perfeito é o Pai que está no céu. O senhor quer que ele seja perfeito desse jeito? Assim, então o senhor está supondo que tem jeito de fazer isso. Porque atualmente nós estamos aqui. E o senhor quer que a gente esteja lá. E daqui lá tem um tempo imenso de decurso. E o senhor quer que a gente seja, então precisa de tempo. O senhor acha que tem jeito? Assim, se eu falei para ser perfeito, é porque tem jeito. Você acha que eu estou brincando? Ah, tá bom, então nós vamos ser perfeitos. Quanto tempo o senhor dá? Para formar um médico, o senhor quer aí uns 10 anos. Para formar um dentista bom, o senhor quer aí uns 6 anos. Para formar um bom carpinteiro, uns 4, 5 ou 6 anos. Agora, para ser perfeito, quanto tempo o senhor acha que dá? Que precisa? Assim, esquece esse negócio de tempo e cuida de ser perfeito. Assim, mas agora, não, agora não. Eu vou dar um tempo para você, não limitado. Mas, durante o tempo necessário, você vai chegar à perfeição do Pai.
Sim. Bom, eu estou aqui na Terra desde 31 de outubro de 1000 e pouco. Mas, vamos supor, 1950 para cá. Vou pegar num de vocês aí, né? Então, de 1950 para cá, eu tenho que praticar ações que me levem à perfeição. Porque eu tenho que aprender como é que é e exercitar para conseguir fazer. E eu estou vivendo aí, e a vida já está quase acabando, e eu não melhorei praticamente quase nada ou nada, desde o dia que eu comecei a me entender. E o senhor está falando em perfeição, quer dizer, numa vida aqui na Terra, eu tive um tempo aí de uns 80, 100 anos, e durante esse tempo, não estou vendo uma melhora significante nas pessoas e em mim. Está cheio de gente velho que está idiota e atrasado, estúpido, ignorante, imbecil, agressivo, violento, vingativo. E já está quase terminando e ele não melhorou nada. E eu, olhando para mim, sem nenhuma assim, esperteza para o lado da humildade, eu sou obrigado a reconhecer que eu também não melhorei, não. Acho que eu sou o mesmo que eu era. Então, como é que faz para ficar perfeito? Não é vencer todos os atrasos e ir dominando de verdade e tomando posse dos valores opostos aos atrasos. A psicologia catalogou cerca de 100 situações emocionais diferentes. Vamos supor que fossem estados, emoções, né? 100 emoções diferentes. Eles chamam de 75 virtudes e mais 25 propensões. Então são 25, são 75, então são 100 comportamentos emocionais completamente diferentes um do outro. Mas 100, não tem mais do que isso. Muitos deles até podem considerar uma repetição do outro, com uma variaçãozinha e tal, mas são 100 diferentes. Então, melhorar nestas 100 frentes, de verdade e totalmente, a julgar pelo tempo que nós estamos observando na vivência aqui da Terra. Eu vou precisar de muitos tempos como este, ou seja, muitos prazos correspondentes a uma vida inteira, a uma vivência então. Eu vou precisar de muitas vivências na Terra, mas muitas, milhares e milhares. Porque é para ser perfeito. Eu não vejo ninguém melhorando assim num prazo de 2, 3, 5 anos. Eu tenho uns parentes lá em casa que são os mesmos desde o dia que nós começamos. Eu tenho uma irmã irritada, que é irritada desde quando eu era garota, ela é irritada até hoje. Ela não melhorou. Ela não corrigiu. Agora ela diz que eu sou chato desde aquele tempo também, quer dizer que eu também não melhorei. Então como é que é? Assim, você tem o tempo e a liberdade para fazer o que você achar que deve. Então, se você fizer ações que não levam ao objetivo de perfeição, você pode passar a vivência inteirinha e não melhorar nada. Depois você volta numa outra vivência e distraidamente não melhora nada.
Era preciso que você tivesse uma noção de que em cada vivência você precisa de cuidar, de se aperfeiçoar na técnica de convivência adequada. Era preciso desta consciência. E então, a notícia de que é isso que tem que fazer, e aí o esforço persistente em cima disso. Mas a humanidade não sabe disso. O objetivo da vida aqui nesse mundo não é perseguir condições de aperfeiçoamento. Não, ninguém está cuidando disso. Eles estão correndo atrás de dinheiro para buscar conforto, beleza. Os dois grandes objetivos da humanidade. É o belo e o agradável. Sabendo que o belo é agradável, mas é o conforto do corpo. O conforto do corpo é diferente do belo. Então são dois objetivos. Todo mundo corre atrás disso. E para comprar isso, eles precisam de dinheiro. Então todo mundo corre atrás de dinheiro. Se não está ganhando dinheiro honestamente, apela para a desonestidade. E o indivíduo não tem pejo, vergonha nenhuma de atentar contra os direitos do outro para ele ter o dinheiro tirado do bolso do outro, que o outro ganhou com esforço. E existem dois tipos de ladrões nesse mundo. O ladrão direto, que é aquele que aborda você e obriga você a entregar o dinheiro. E o ladrão indireto, que é aquele que falsifica situações e obtém dinheiro sem ninguém saber, mas que não é dele. Esse último jeito aqui, que é o furto indireto ou corrupção, está na índole do ser humano. Nós todos carregamos uma alta dose de corrupção, de competência para a corrupção. Agora a gente tem bloqueios contra a corrupção, que são dados pelos nossos valores morais. Então, se a gente tiver os valores morais fortalecidos, eles, na hora que a gente tem uma tendência para a corrupção, porque nós temos, aí o valor moral bloqueia, faz, não pode. Mas é dentro dele. Como as pessoas não usam muito esse bloqueio, os homens de bem inventaram um outro bloqueio chamado polícia e cadeia, para impedir que o indivíduo avance nos direitos dos outros. E aí a humanidade aperfeiçoou um sistema de lesar e escapar das leis e não ser descoberto, e aí ter valores monetários para comprar conforto e beleza. Descuidados completamente dos objetivos de aperfeiçoamento do caráter, que era a condição para ir no rumo da perfeição total. E o tempo que nós temos, Jesus disse que não precisava preocupar com ele, porque ele era o tempo necessário. Então nós podemos ter aí 1 milhão de anos, 10 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 800 milhões de anos, 1 bilhão, que é 1.000 milhões de anos, né? Depois 2 bilhões de anos. A nossa Terra toda aqui tem 4 bilhões e 600 milhões de anos de idade. Quer dizer, ela começou a existir como um planeta individual nesta data, na época da explosão da massa que havia por aqui e que explodiu e deu o Sol e os planetas. Isso tem 4 bilhões e 600 milhões. Nesse tempo aí, o nosso planeta
vem existindo. E é chamado de planeta novo, está ainda na juventude. Agora, nosso planeta tem data para continuar vivendo. Porque o dia que o solzinho nosso ali morrer, e isso tem data, aí, antes dele morrer, ele vai expandir a estrela, né? Quando acabar o combustível, o hélio, o combustível gasoso, e começar a queimar a massa nuclear mais pesada, aí, então, a estrela cresce, chama gigante vermelho. Aí ela cresce assim, ó. E quando ela crescer, ela vai passar da Terra para fora. Quer dizer que a Terra vai se fundir com o Sol. E aí a gente desaparece. A gente não. Os que ainda estiverem por aqui. Mas faltam 10 bilhões de anos para isso acontecer. Bilhões. Quer dizer que não precisa preocupar muito com isso não, né? Antes disso, eu espero já ter percorrido aqui, ó, e saído do planeta. Porque aí quando o planeta... Se bem que a Terra pode ter acidentes. Sofrer acidentes. Como o planeta, ela pode sofrer acidentes. Um asteroide, por exemplo, pode cair aqui na Terra. Se cair um asteroide aqui, digamos, de uns 3 quilômetros de diâmetro, se cair aqui na Terra, nós acabamos. É uma explosão, e na hora que ele cair, por causa da velocidade, é uma pedra que cai no chão. Mas ela tem uma velocidade tão grande que quando ela cair, ela balança a Terra toda, a Terra incendeia. Então, mas se tem um governo espiritual para a Terra, e tem, porque a vida na Terra foi sendo desenvolvida para chegar ao que é hoje, e está em progresso ainda para um outro tipo de vida muito superior. Enquanto isso, a Terra precisa estar existindo, que é um planeta novo, jovem. Planetas velhos, que têm muitos bilhões de anos, mais do que a Terra, tem civilizações avançadíssimas, né? Aqueles são velhos, são maduros e velhos, né? A Terra não, é um planeta novo, então a humanidade aqui é jovem, atrasada, inferior e corrupta. E a incumbência é a gente usar o tempo disponível de vivência para fabricar condições de aperfeiçoamento do caráter, para ir adquirindo aquelas 100 emoções superiores, 100 virtudes. Só para dar um exemplo, o orgulho e a humildade são uma das virtudes. O orgulho e a humildade são a mesma coisa. Só que em sentidos opostos, né? O orgulho, quando nós começamos a evolução, nós éramos um canudo assim, ó, cheio de orgulho. E zero do oposto do orgulho, que é a humildade. Aí, na medida que o tempo foi passando, a gente foi diminuindo o orgulho. E no lugar foi aparecendo humildade. Quanto é que você calcula que está o nosso canudo hoje? O seu, por exemplo, está como? Bom, eu calculo que está mais ou menos aqui assim, ó, por aqui assim, ó. Daqui para baixo é tudo orgulho. E daqui para cima já é humildade adquirida, né?
Eu não sei se é, às vezes é um pouco menos, né? Às vezes é mais. Às vezes é para cá assim, ó. A gente não sabe isso. Mas são 100 canudinhos desse. E eles estão todos funcionando ao mesmo tempo. Em cada vivência na Terra, você tem que reduzir o defeito, porque automaticamente a virtude oposta aparece. Se você reduz o orgulho, aparece a humildade. E se nós estamos aí por volta do meio do caminho, pouco menos, e nós estamos vivendo como seres humanos aqui na Terra, dizem os Espíritos, livro Evolução em Dois Mundos, dá uma notícia sobre isso. Mais ou menos cerca de 10.000 vivências, encarnações que a gente teve. E a gente partiu de ser humano. Isso vai requerer aí uns 3 ou 4 milhões de anos. Porque os fósseis do Homo homines, né? do homem macaco, no momento que ele deixou a linha animal e ganhou a consciência e o livre-arbítrio, é dali para cá. E os fósseis desse bicho, que é o homem primitivo, que é o chamado Homo habilis, né? Ele primeiro foi o Homo faber, depois o Homo habilis, depois o Homo sapiens, né? Mas isso aí, quando ele começou lá, o Homo faber, os fósseis datam, o fóssil mais antigo que identifica uma pessoa é de 3.700.000 anos. Agora, isto é o que encontraram recentemente. Mas pode ser que tenha um pouco mais velho e tal. Então, os cientistas estão dando, assim, de cálculo, 5 milhões de anos. Em 5 milhões de anos, nós chegamos a esse tanto de orgulho aqui, ó. Aqui, ó. E esse tanto aqui de humildade, ó. 5 milhões de anos. Agora, para dobrar o canudo, nós vamos precisar de mais 5 milhões? Porque daqui para frente, ou pelo menos de uma certa altura para frente, a gente tem que andar mais depressa, né? E é possível andar muito mais depressa. Nós não podemos gastar 5 milhões para esvaziar esse canudo aqui. É muito tempo. 1 milhão já vai ser muito tempo. 500.000 anos já vai ser muito tempo. Agora, eu não tenho ideia desse tempo. Ninguém tem. Mas é só para a gente formar uma ideia do que é que nós temos que fazer. E temos o tempo disponível. Ah, mas se esse mundo aqui acabar? Acaba o mundo, mas não acaba o espírito. O espírito é levado para um outro mundo e continua lá do mesmo jeito que parou aqui. Vai ser chato e corrupto lá também, do mesmo jeito. E assaltar a Petrobras lá, do mesmo jeito que nós aqui. Então, nós temos assim uma linha de vida aqui na Terra, que é dividida em intervalos assim, ó. Cada intervalo é uma vivência de 100 anos. Ninguém vive 100 anos, né? Tem uns que vivem. Lá em Okinawa, tem 113 pessoas com mais de 100 anos. Hoje. Tem 4 lugares do mundo que tem... 5 lugares do mundo que tem gente com mais de 100 anos, mais de 30 pessoas. E a ciência está trabalhando para que nós todos cheguemos aos 100 anos tranquilamente, com
né? Porque antigamente os caras morriam com 45 anos. 45 anos era o tempo médio de vida. O tempo do Castro Alves. Castro Alves morreu com 24 anos. Casimiro de Abreu, 26 anos. Então, o tempo de vida era muito mais curto, o tempo de vivência. Aí a ciência foi progredindo, a medicina foi descobrindo remédios, vacinas, aquelas coisas, e o tempo foi aumentando. Quando eu era garoto, eu sei que o tempo de vida aqui na Terra era 62 anos. A vida média do brasileiro. Depois foi subindo para 65 e tal, chegou em 70. Há uns tempos atrás aí era 72 anos. O tempo de vida média Brasil aqui. Quem passou de 72 já está extrapolando o tempo. Já está acima do prazo. A ciência está lutando para que a gente passe, que o tempo chegue em 80 anos de prazo, né? Depois 90, 100, 120 anos, 150 anos. Que o indivíduo vive. Mas não é ficar velho, doente e pendurado lá na família até 150 anos, não. Não é isso, não. É com saúde, de vida inteiro, com memória, com energia, com lembrança e com utilidade. O indivíduo produzindo. Porque quanto mais tempo fica na carne, aqui encarnado, aqui na vivência, melhor para o espírito, em termos de oportunidade para ele esvaziar o canudo dos defeitos. Agora, se o indivíduo fica aqui correndo atrás de dinheiro e de prazer, e à custa de deixar os instintos prevalecerem, usar todo mundo para atender os interesses da gente, e estão perseguindo a perfeição. Desgraçado, você não sabe nada. Perseguindo a perfeição, desrespeitando todo mundo. As vivências que nós observamos aqui entre nós, nas nossas famílias, são de péssima qualidade. Porque o homem não sabe disso. Ele não tem essa notícia. Se a humanidade tivesse essa notícia, todo mundo ia se empenhar em prestar atenção no modo de conduzir a vivência. E respeitar as pessoas. Aí tem aquelas propostas, né? Jesus tratou de especificar como é que são os comportamentos que cuidam de definir uma vivência favorável. E então a gente pode escrever uma porção de frases que significam comportamentos desejáveis. Eu, trabalhando para mim, nesse assunto, eu escrevi uns 40 comportamentos com frases e escrevi assim, fiz no computador, com letra colorida, bem bonitinho, bem formatadinho, tal, e copiei e preguei nas portas da minha casa para tudo quando for lugar. Se for lá em casa, você vai ver. No meu guarda-roupa, né? No beirado do espelho, assim. No espelho mesmo, não que eu preciso do espelho para me ver, né? Mas ali, do lado. E no escritório, meu escritório, no corredor, na geladeira, está lá. Aquilo é para mim. Eu é que preciso daquilo. Olhar e me lembrar de que eu tenho que me esforçar naquele sentido. Porque senão, eu caio na minha rotina normal,
que é, na hora da provocação, eu deixo o meu fígado comandar. E aí eu me irrito primeiro e respondo depois. E eu tenho que frear cá na entrada da irritação. Ah, mas dá trabalho? Assim, dá trabalho. Mas isto é que é o motivo da vida. Eu nasci para quê? Para comer feijão e viajar para Mirassol? Foi para isso? Que eu passei em Mirassol de vez em quando, eu vou lá passear. Mirassol City. Ver a Filarmônica de Mirassol, aqueles negócios lá, né? Então, é para isso que eu nasci? Ou para cuidar dos meus canudos aqui? Como é que é? Porque esse negócio de canudo aqui é o resultado. O cuidar do canudo mesmo é a convivência. É ver como as pessoas estão fazendo e agora me forçar a interpretar aquele modo como a pessoa fez de um jeito conveniente para a linha do crescimento espiritual. E se o sujeito errar, se o sujeito for agressivo, aí tem as recomendações. Jesus falou assim, ó, perdoa imediatamente o teu adversário. Jesus falou. Por quê? Jesus estava ensinando a esvaziar os canudos. Ou seja, ensinando o caminho da felicidade. Jesus falou assim, olha, você pode resumir todos os comportamentos com um objetivo. Que é chamado de a outra pessoa. O próximo, a outra pessoa. A outra pessoa, qualquer que ela seja, você precisa agir com ela de um jeito obrigatoriamente favorável ao seu crescimento espiritual. E você tem que tomar muito cuidado com essa tal de outra pessoa. Porque a gente está acostumado a usar a outra pessoa para atingir os meus fins. Vai lá buscar um copo d'água para mim. Me empresta um dinheiro aí, que eu não pago mais nunca. Então, a gente está acostumado a usar os outros. Agora, as pessoas não querem ser usadas. Elas também querem usar. Então, a gente poderia estabelecer um relacionamento assim. Eu, certas coisas, posso fazer por você, que é do seu interesse. E certas coisas você pode fazer por mim. Então, nós vamos trocar. Eu vou fazer para você aquilo que você precisa, e a troco disso, você faz para mim aquilo que eu preciso. Mas aí não é moeda, é comportamento. Eu ajo com você de um jeito bom, e você age comigo de um jeito bom. Se todo mundo soubesse disso, que é este o grande objetivo de viver, as pessoas eram felizes, porque elas se esforçavam nisso. Mas do jeito que elas são, bom, as pessoas não são felizes, são muito infelizes, todo mundo. Por quê? Porque elas estão vivendo de um jeito que gerou consequência. Os atos praticados geram consequências correspondentes. Se o indivíduo está infeliz, é porque ele fez atos que levam à infelicidade. Ele que fez isso para ele. Se você encontrar alguém feliz, é porque ele fez coisas que estão propiciando isso para ele. Agora, como a gente é acostumado a ganhar, usar os outros para trabalhar para a gente, e não devolver nada para eles, ou devolver o mínimo que tiver jeito, então a gente sente nas pessoas, cada pessoa é um competidor. Esse indivíduo, se ele está feliz, eu fico com raiva dele,
Porque ele está conseguindo umas coisas que eu não estou. Mas que idiota é esse cara aí que está mais feliz do que eu? Eu preciso sentar um trem na cabeça desse sujeito. Aí, ó. Esse é nós. A gente não fala assim, mas como é que você fez? Me diga como é que foi que você fez para ter esse resultado aí? Eu quero imitar você. Não, a gente quer tomar dele. Ou às vezes quer aprender com ele, mas não quer dar o braço a torcer que a gente não sabe. Nós não sabemos viver. Nós estamos no primário de tudo, em termos de vivência. O modo como a gente trata as pessoas é péssimo. É interesseiro, a gente está o tempo todo pensando no interesse da gente. O tempo todo é o meu interesse, o meu interesse, o meu interesse. Vão comigo em tal lugar? Fala assim, quanto que eu ganho para ir lá com você? O que eu levo nisso para ir lá? A pessoa não fala, mas ela sabe. Até na caridade, ela está lembrando, a gente é interesseiro e mal formado. A gente, se alguém beneficia a gente não pensa em pagar. A gente manda a conta para Deus. Para Deus te paga. Deus fala, não vou pagar isso não, você paga aí. Ó. O cara fez para você, você está devendo para ele. Então, não é Deus te paga que a gente fala, não, ele fala assim, te devo uma. Eu te devo outra. Se é a mulher da gente, eu te devo uma, te devo outra, te devo outra, te devo outra, te devo outra, o dia inteiro quase, né? De vez em quando o marido, a mulher fala, te devo uma, bem. De vez em quando. Então, a gente precisava ter consciência sobre a finalidade da conveniência. Agora, como nós somos infelizes, porque nós temos vivências ruins com os outros, e a consequência disso é infelicidade. A infelicidade aparece em nós sob a forma de emoções ruins. A gente faz coisa ruim e decorre um estado emocional ruim. E a gente fica querendo consertar esses estados emocionais ruins com comprimido, com esporte. Vou sair, vou passear, vou fazer uma viagem. Estou muito nervoso. Vou para Santos. O seu nervosismo vai junto com você. Chegando lá, você vai irritar com os caras do hotel, lá onde você vai ficar. Lá na praia, você vai irritar com as pessoas que estiverem rindo perto de você lá. É desgraçado, o cara está rindo, eu estou aqui, pá. O cara aí rindo perto de mim. Ou seja, o indivíduo paga um alto preço pelo mau comportamento, sendo infeliz. Jesus começou a divulgação falando do reino de Deus, dentro do qual todo mundo está muito bem. E esse muito bem, quando Jesus falou que o reino é dentro da gente, ele colocou lá dentro da gente a capacidade de não ser infeliz. Tem que mudar o comportamento. Mas não muda o comportamento por atalho. Não. Tem que passar pelo caminho pedregoso. É o caminho da cruz que Jesus falou. Quem quiser vir comigo, tome sua cruz e siga-me. Não tem outro jeito. Você tem que passar pelo caminho. Porque é o caminho de domínio das suas emoções ruins. É o caminho de domínio da sua capacidade de ter comportamentos desrespeitosos, desagradáveis com os outros. Esse é que é o caminho. Você tem que treinar o seu comportamento o dia todo. Todo dia de manhã você fala assim, bom, hoje eu vou conviver com quem? Ai, meu Jesus. O Senhor me ajuda a viver corretamente hoje? Jesus fala, ajudo? Não,
filho. Senão é corrupção da minha parte. Estou protegendo os meus tutelados aqui. Você vai sozinho tentar o comportamento correto. O valor é seu. Você que tem que adquirir. É como o filho falar, pai, eu estou aqui com os problemas matemáticos, o senhor me ajuda com eles? O pai vai dizer, ajudo não, filho, é com você isso aí. Você vai resolver isso aí. Senão você não aprende matemática. Mas o senhor me explica. Ele fala assim, o que você fez na aula? Lá você ficou malandreando, lá agora eu tenho que te explicar. O professor lá explicou para você. Você tinha que ter conversado com o professor lá na hora, que você não entendeu. Não conversou. Você não vai para a aula para aprender. Você vai para farriar. Os jovens hoje, o Brasil está nessa pindaíba, porque os nossos jovens não estão aprendendo nada na escola, porque eles não querem. Os professores estão lá ensinando. E eles estão malandreando o tempo todo. Querem farra. Na hora da prova, eles ficam dando uma lidinha na véspera e tal, mas não estão entendendo nada. Não estão entendendo porque não estão escutando a explicação do professor com atenção e interesse. Porque o professor está mostrando como é que é. O aluno está lá brincando, conversando. Ele perde, depois ele não entende. Chega lá, não sabe fazer o exercício de casa e tal, e na prova não sabe e tal. Como passa de ano sem saber, gerou esse Brasil que nós estamos tendo hoje. O pessoal tem que aprender, desde o beabá. Teve uma redação lá no Enem, onde o sujeito escreveu sexo, assim, ó. Sexo. Na redação do Enem. Colegial, depois do colegial. Ele não podia ter saído do primário, esse sujeito aqui. Então, nós temos que aprender como é que é o comportamento correto e agora tentar praticar. Bom, como a gente não faz isso, a consequência é que a gente gera emoções ruins e essas emoções ruins ficam lá, aborrecendo a gente a vida toda. E o indivíduo passar muito tempo com emoções ruins, ele gera traumatismo emocional, que fica gravado no psiquismo profundo. E quando ele desencarna, ele é o mesmo cara, a mente é a mesma. Então ele segue lá no além, igualzinho ele era. Cretino, sem vergonha, mentiroso, salafrário, tal, interesseiro, egoísta. Tal. Aí ele volta para cá com as tendências ruins dele todas. E chega aqui, a motivação que todo mundo tem em casa é para ser alguém na vida. E ser alguém na vida é arrumar um bom emprego, ganhar um bom dinheiro e comprar conforto e beleza. O conforto ele compra com carros, casas e tal, e beleza, viajando para o mundo, passeando e tal. É isso. É levar uma vida boa. E a técnica de convivência, ninguém sabe que precisa. Porque na convivência boa, você gera emoções boas. Se você é agradável para as pessoas, aí você fica bem com você. Cá dentro de você está em paz, está tranquilo, está sereno. E o dinheiro? O dinheiro, mas não está fazendo falta não, eu tenho o que preciso e tal. E outra coisa, o indivíduo, teve um espírito que falou, escreveu uma trovinha na qual ele fala isso,
quem faz aquilo que deve, pode ter o que deseja. Quer dizer, se você estiver cuidando da sua espiritualização, das suas virtudes, da sua técnica de convivência, você vai ver que o dinheiro começa a sobrar. Você vai ver. Começa a ter dinheiro suficiente para você. Aí você não gasta à toa, porque você respeita muito o dinheiro. Você continua ajudando todo mundo e tudo mais, e tem dinheiro para você comprar o que você precisa. Porque você fez aquilo que você devia. Agora, se você não faz o que deve, a própria consequência do que você faz leva você para dureza, para dificuldade de vida, para pouco dinheiro, para furto. Você é furtado, você é lesado, você arruma um patrão que te força na hora extra e não paga nada, e depois não tem dinheiro para te pagar, e você leva para a justiça e entra com recurso e fica aí anos lutando para receber um dinheiro. Tá assim. Isso existe. Por que o cara está nessa? Porque ele merece. Você acha que você entraria numa tremenda dificuldade dessa se você não merecesse? Vamos, eu não fiz nada com ninguém. Quando que você não fez? Você está aqui. Não fez nada com ninguém quando? E essas vidas aqui para trás, ó? Você não fez nada aí? Não lesou ninguém? Ninguém. Ou aquilo que estão fazendo com você hoje corresponde àquilo que você fez demais com os outros ali para trás. Então, hoje em dia, um monte das dificuldades emocionais que você tem, são todas elas resultantes de ações ruins cá de trás. Você é herdeiro de si mesmo. E neste caso, então, essas dificuldades emocionais, que a psicologia resume assim, a grosso modo, com o nome de neurose, todo mundo é muito neurótico, tem muitas encrencas emocionais. E as encrencas são variadas e cada variação tem nome e tudo mais. Mas no fundo é tudo porque a gente não conviveu adequadamente e está na consequência daquilo que a gente fez com os outros. Qualquer desrespeito aos outros vira contra nós mesmos. Porque às vezes você não nota que você está desrespeitando os outros. Você não percebe. Eu conheci uma senhora que era muito boa, muito bondosa, muito legal com a gente, pessoa muito educada, muito tal. Aí, a irmã do marido dela morreu e deixou 2 filhas lá, sem quase ninguém para cuidar e estava numa miséria danada, e o parente mais próximo era esse tio, marido desta senhora. E aí as meninas, ele falou, não, vem para cá e tal. E recebeu as meninas em casa, para tomar conta, para educar e cuidar e produzir, levar a pessoa adiante na vida, né? Para ela cumprir o destino dela, seja ele qual for. Porque aquilo que ela viveu, escreveu o destino dela. Ela vai entrar no destino dela, né? Mas aí, a esposa, essa senhora, que era muito boa, agora virou uma mãe das meninas. Porque as meninas agora não tinham, ninguém era moral lá com ela. E ela botou as meninas no serviço e fez das meninas empregadas. E as meninas passavam um corte danado com ela, e ela sempre reclamando e punindo e brigando com as meninas e tudo mais. Bem, isto eu vi. Eu assisti isso. Mas
entrou pelo meu ouvido, saiu pelo outro, né, e tal, eu não tinha nada com isso, não podia fazer nada, não sabia fazer nada, não queria fazer nada, nem via direito isso. Eu fui ver depois, muito tempo depois, pensando naquilo, falei, nossa mãe, essa mulher vai desencarnar, e na próxima encarnação a mãe dela morre, ela vai para a casa da tia, do tio, e a mulher do tio vai arrebentar com ela, igualzinho ela fez com essas meninas aí. Porque a lei divina não vinga. A lei divina educa o sujeito. Quando essa senhora fez isso com aquelas meninas, é porque ela não tinha condescendência. Ela tinha que ter tratado aquelas meninas como filhas. E botar no serviço sim, mas tratar com muito agrado, com muito amor, com muita condescendência, é isso. É aquilo que deve fazer com os filhos. Pensa que você deve ficar passando a mão na cabeça dos seus filhos? Tem que botar eles no serviço lá. Desde cedinho, 5 anos, dá tarefa. Você tem que fazer isso, assim, de manhã, de tarde, você faz aquilo ali. Umas tarefinhas ali, correspondência, mas tem que fazer para virar gente. Aprender a trabalhar desde cedo e pegar aquela disciplina de fazer. Aí você está... E tratar os seus filhos com muito amor. E serviço. Mas a senhora não fez isso não, ela plantou um troço, quer dizer, levou uma vida muito boa, tida como uma mulher excelente por todo mundo, mas ela era uma tirana lá dentro de casa para as meninas. Quer dizer que essa tirania ela trouxe do passado, e ela está usando agora. Quem tem tirania no coração vai ser tirano com os outros. E quando for tirano, adquire o karma. E aí, no cumprimento do karma, que é o débito, vão tiranizar a cabeça dela. Aí ela vai aprender que aquilo não se faz. Porque quem é tiranizado não aprende tirania, não. A menos que não tenha princípio nenhum. Mas quando desencarna, o indivíduo vê e fala assim, aqui você fez isso, e aqui você viu ali, ó. Então agora, ó, você escolhe como é que vai ser a sua vida lá adiante. É tudo isso para ensinar para a gente que na próxima vez que a gente estiver aqui na Terra para viver uma nova vivência, a gente vai ter que providenciar esforço na convivência agradável. É tudo que a gente tem que fazer. É o que vai salvar a sua pele. Tem que rezar para Nosso Senhor ter pena. Não tem não. Não adianta nada rezar e ser tirano. Você tem que entender o que Jesus ensinou. Jesus falou certas coisas que são dramáticas. Não é por muito orardes que ireis ser atendidos. Muita reza, ficar pedindo aí com idiota, não adianta não. Hoje em dia nós sabemos no Espiritismo que você não tem que pedir nada para Deus, você tem que trabalhar para merecer. Jesus falou que andar com ele era o caminho difícil, era o caminho pedregoso, era a estrada estreita, era o caminho da cruz. Este é o que leva para a salvação. Agora, a gente tem caminho difícil porque a gente merece, a gente plantou caminho difícil para os outros, aqui para trás. Agora, a gente não planta caminho difícil para filho, não, muito raro. Planta para filho dos outros, para empregado, para não sei o quê, para não sei o quê. Quando a gente a gente nunca é empregado só, né? Tem um dia que a gente vira gerente, aí é um gerente desgraçado, tirano, que ferra todo mundo lá. Vocês já viram o chefe tirano? Para dizer a verdade, nunca conheci um chefe de nada que não fosse tirano. Porque a tirania está no sangue. Você é tirano, você só não aplicou tirania porque você não virou chefe de nada. Se você fosse chefe, você ia ver como é que você é tirano. Contei para vocês aquele exemplo meu, né, uma professora lá na escola onde eu lecionava, que era uma doçura de colega, boazinha, uma delícia de ser humano. Aí quando a diretora quebrou o pé, e pegou uns meses de licença, aí nós tivemos que, naquela época era assim,
elegeram um outro diretor lá, né? Entre os professores. Aí elegemos aquela. Boazinha e tal. Ela vai dar. No dia seguinte ela era diretora e já era chefe nossa lá. E grande amiga, né? Grande amiga até a hora da chefia. Na hora que foi o primeiro recreio, depois que ela era diretora, ela chegou na sala, porque os professores são assim, bate o primeiro sinal, era, né? Há 200 anos atrás. Agora não sei mais como é que é. Mas bate o primeiro sinal é para o professor pegar os seus petrechos ali, tal, e ir para a classe. E aí, tem uns 3 minutos assim, bate o segundo sinal, e aí é para os alunos entrarem, e o professor já está na classe. Porque senão os alunos entram quebrando, né? Bem, acontece que os professores estão lá na conversa e bate o primeiro sinal, e a gente está lá na conversa e tal, e bate o segundo sinal, a gente ainda está lá. Bom, todo diretor tenta resolver esse problema. Tentava resolver esse problema lá. E a gente corria, enrolava daqui, enrolava dali, chegava lá na classe e tal. Era só uma vez por dia, então não tinha muito problema não. Às vezes tocava o sinal, primeiro, uma porção de gente já ia, né? Outros estavam saindo. Porque não era todo dia, não era sempre que a gente estava lá. Ficava demorando. Bom, aí, quando a nossa colega virou chefe, na hora que bateu o primeiro sinal, ela já estava na porta da sala dos professores. E ficou olhando para a gente assim, né? E nós lá, e tal, e todo mundo. Né? Aí ela bateu na porta e falou assim, gente, eu não estou vendo vocês providenciarem para sair. E esse sinal foi para vocês. Até aí é nossa amiguinha, né? Nos ajudando ali, é mesmo e tal. Aí a gente saiu tal. E era assim, olha, eu vou pedir um favor para vocês. Não façam cera, não. Bateu o primeiro sinal, vamos sair todos e tal, né? Aí todo mundo saiu alegremente. Quando foi no dia seguinte, a gente já tinha esquecido aquilo. Aí ela chegou lá, bateu na porta e falou assim, eu posso tornar a vida de vocês muito dolorosa aqui dentro. Aí todo mundo calou a boca e foi saindo. E eu falei para ele assim, viva o chefe tirano. A tirania apareceu assim que a chefia aconteceu. Meus parabéns, minha senhora. Eu falei para ela. Aí ela falou assim, você acha certo o que todo mundo está fazendo? Eu assim, não, eu acho certo aquilo que você achava certo anteontem. Porque você estava aqui junto com a gente. Se você quer tratar desse jeito, se você quer ser, reúna a turma e fala assim, ó, vou pedir para vocês um favor. Dado o primeiro sinal, vocês saiam. Porque fica chato, poxa, eu fico lá e tal. Ela faz isso umas 3, 4 vezes, sem precisar de pegar pesado, né? Porque se ela pegar pesado daquele jeito, sabe o que acontece com ela? Ficou antipatizada por todos. No segundo dia, todo mundo já, na hora que ela chegava assim, na sala das pessoas, eu era um que saía. Tem outro lugar melhor para ficar. Esse ar aqui está muito contaminado. Quer dizer, e vários saíam, outros ficavam calados e tal. E tinha uns lá que ainda... Daí um mês a diretora voltou. Ela voltou para ser professora. Ninguém queria mais graça com ela. Não era mais amiga da gente. Ninguém. Então ela escolheu o caminho que quis passar.
ela agiu do jeito que ela pôde, do jeito que ela conseguiu. Mas ela também não tinha notícia disso. Se ela tivesse notícia desse negócio que nós temos que cuidar da convivência, inclusive diante do cara errado lá, como é que lida com o sujeito errado? A gente lida com violência com o sujeito errado? Ou com moleza? Se a gente lida com moleza, ele continua errado. Se a gente lida com violência, ele fica bravo. E a gente plantou semente ruim. Como é que faz para viver? Então tem que descobrir como é que é o comportamento correto em cada situação. Porque senão a gente ou sofre de um jeito ou sofre do outro. Uma empresa que tem uma má gestão, ela afunda. Um chefe que é muito amiguinho de todo mundo, o pessoal trabalha mal na empresa dele. Então como é que faz? Tem uma trovinha de um espírito que fala assim: um juiz muito piedoso faz o povo mais cruel. Juiz muito piedoso dá penas brandas, o povo é bandido. Verso espírita. Então a gente tem que temperar entre ser mole e ser enérgico. Mas porque até os seus filhos você não pode ser só mole com eles. Senão você cria um monte de delinquentes dentro de casa que são seus filhos. Você não pode ser mole com os filhos. Mas também não pode ser cruel com eles. Porque senão eles geram um traumatismo emocional. Lá adiante eles vão gastar uma nota na terapia lá. E afora o baita sofrimento que eles vão ter pela vida fora. Como é que faz? Aprender a viver. Jesus teve explicação para isso tudo. Para tudo quanto é situação, ele ensinou um jeito de conviver. Porque o que Jesus ensinou o tempo todo foi convivência. Ou seja, nós temos que aprender convivência, não é, gente? Bom, nós vamos encerrar por aqui, mas eu ainda tenho mais alguma coisinha para encerrar, para falar sobre esse assunto, para mostrar a respeito dos conflitos diários na vida da gente, como é que eles fazem. Isso fica para a semana que vem. Tenham todos uma noite excelente. Vão com Deus. Um grande abraço. Abençoados sejam.